Boa noite, você está na TV Web Luz Crística. Este é o 12º encontro do grupo de estudos Luz Crística para o estudo desse livro maravilhoso chamado Cartas de Cristo, publicado pela editora Almenara, que é uma editora da cidade de Curitiba. Recomendo vivamente que comprem o seu exemplar. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2013. Eu sou Eliana Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Esse encontro permanecerá gravado no interior do site do Luz Crística, junto com os encontros anteriores, certo? E com os outros grupos que nós já tivemos, que foram o do estudo do Manual de Serapis Bey. Depois nós tivemos o Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência com Eckhart Tolle. Estudamos no Tempo Cryon. E tem outros assuntos diversos que também foram gravados e estão lá disponíveis para serem assistidos. Certo? Estamos assim no finalzinho da página 87. Eu leio um trecho. Quem tem o livro acompanha, quem não tem, escuta, não é? Antes de comprar o seu. E vamos dar continuidade então. Lembrando que esse livro foi canalizado por Cristo, por uma canalizadora que não foi mencionado o nome, tá? Então eu estou lendo o livro para vocês. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é castigo senão a maldade sob o disfarce da bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Esses pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza, da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos, alegrem-se e sejam felizes, e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que há neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir do seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais, adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas vivos porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai,
dentro deles. Tampouco eles veem que muitas coisas boas que surgem em suas vidas não são da sua própria intervenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Líderes religiosos estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridade. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas. Porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus, eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que essas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber, e qual vestimento irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se essas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir nesse momento, já que os tempos são outros. Acredite em mim, homens ricos e os líderes religiosos são fortes coisas da terra e não querem desfazer de tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aquele que pouco tem e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai, que está em vocês, para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas, e roupas nos seus corpos, e felicidade, e uma boa vida para os seus filhos. Todas essas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e se lembrarem para sempre que a natureza do Pai, criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Vamos lá? Ele mexe em crenças nessa parte. Crenças que nós não temos curadas dentro de nós. Por vivemos em sociedade, por termos uma família, e por essa sociedade e essa família ter crenças, nos resta, quando crianças e depois no desdobramento da nossa personalidade, dois caminhos. Um é comprar todas essas crenças familiares e aceitar como nossas. Ou exatamente o oposto. Negar todas essas crenças familiares e fazer exatamente o oposto do que nos é ensinado.
nós tentamos nos adaptar, não é? Tentamos sermos melhores, mas o que geralmente acontece é que isso funciona na contramão, porque fazemos paralelos com os outros, com as situações alheias, geralmente em nosso desfavor ou em desfavor do outro, porque trabalhamos numa gangorra egóica. Eu não gosto desse termo, mas na verdade é esse termo, não é? Quando nós observamos o mundo fora do nosso norte, quando nós vemos o mundo pelos olhos alheios, nós trabalhamos no mais e menos, né? Eu tô mais que aquele, eu tô menos que aquele, eu tô mais que aquele, eu tô menos que aquele. E não encontramos a nossa posição no universo, no mundo, na vida, na família, na sociedade. Recomendo que vocês assistam os encontros realizados com o livro do Eckhart Tolle. Quem participou sabe, é tudo gravado. Ele fala muito e nós estudamos muito profundamente sobre o ego, sobre tudo, todas essas dificuldades da personalidade e do espírito se encaixar na vida. Uma das crenças que nós aprendemos aí entre a religião é a questão do rico e do pobre. Nos é vendido uma história de que o pobre entra no reino do céu. E o rico não, lógico, né? Mas isso foi muito manipulado, né, gente? Assistam um encontro anterior, imediatamente anterior a esse, que vocês veem que nós já abordamos um pouco desse assunto. O que acontece é que nós queremos agradar agora então a Deus. E temos uma crença de que se nós formos sofredores, miseráveis, doloridos, coitados mesmo, Deus vai ter pena de nós. E essa é uma baita de uma contramão. A grande questão não é pobreza ou riqueza, é a miséria interior. Nós não podemos analisar a pessoa pelos recursos financeiros que ela tem ou não. Embora essa ideia haja de superioridade de quem tem dinheiro, de inferioridade de quem não tem, isso é uma armadilha grande, não é? É uma bobagem sem fim. Por quê? A questão não é dinheiro. A questão é a soberba, a questão é a falta de autoestima, a questão é a miséria interior. Não
é uma questão financeira. Há pessoas que têm dinheiro e há pessoas que não têm dinheiro, que são insuportáveis. E há pessoas que têm dinheiro e há pessoas que não têm dinheiro, que são maravilhosas. A questão é a pessoa. Agora nós podemos bifurcar a nossa conversa, não é? Já conversamos bastante sobre esse engano que temos, que se nós sofrermos muito, Deus vai se apiedar de nós. Gente, se eu fosse Deus, eu cacetava. Por Deus do céu. Tem muito Deus na frase, né? Imagine você. Você constrói uma casa para os seus filhos. Vai, você tem 3 penteirinhos lá. Você constrói uma casa, você dá roupa, você dá comida. E a criatura não para de se portar como um miserável, sempre reclamando da vida, querendo te ganhar pela manipulação. Isso não é irritante? Graças a Deus, Deus não se irrita. Não é irritante? Você falaria, filho, eu posso pagar uma faculdade, eu posso pagar uma viagem, eu posso patrocinar tudo para que você cresça e se expanda aí os seus dons e ajudem os outros. Mas não, você quer ficar aí intocado dentro de casa reclamando da vida, nessa atitude miserável. Você acha mesmo que Deus se satisfaz com filhos miseráveis? Internamente. Ele fala, que ótimo, olha como tá fudidinho. Que bonitinho, vou ajudá-lo. Ui, vamos ceder essa crença. Vamos botar o pé na estrada, vamos crescer por dentro e por fora. Vamos desabrochar para que a nossa vida seja melhor e para que a vida das pessoas que nós pudermos ajudar seja melhor. O que você não sabe, Sueli? Vamos lá, por favor. Quero que vocês falem. É um grupo, certo? Me diga. Falem o que dói em vocês quando eu falo que Deus não gosta de gente miserável. O que dói? Que crença tem? Tem alguma crença escondida? Ah, que Deus não se contenta com a nossa miséria. Eu também acredito que não se contenta, gente. Não estamos falando de dinheiro, veja bem. Nós estamos falando daquela miséria que dói dentro de nós, independente da nossa situação financeira. Que dirá que Deus se contenta da gente passar fome, da gente passar dificuldade e vamos agradar Deus? Isso é uma baita de uma ilusão, patrocinada por muitas religiões
E para onde vai o dinheiro que você não precisa para entrar no reino de Deus? Né? Tá. Isso aí. Basta pensar um pouco. Enfim. Nós aprendemos, desde criança, a ver as pessoas por cargos que ocupam. Nós vemos um pedreiro, nós vemos um empresário, nós vemos duas pessoas diferentes aos nossos olhos. Primeira coisa, estamos falando de duas pessoas boas, tá? Pessoas daquela que nós falamos, ó, legal. Tá afim comigo. Cada um tem afinidade com um grupo, tá certo, gente? E essa afinidade muda de grupo para grupo conforme a gente vai mudando na nossa vida. Graças a Deus, a gente está sempre se movimentando, não é? Então vamos imaginar duas pessoas que nós temos afinidades. Poderiam ser nossas amigas. E quando nós olhamos diferentes. Porque acreditamos. Primeiro, o que a gente vai ganhar, né? De ter amizade e de ter amizade. Primeira coisa, a gente vê o que a gente pode obter. Vão fazer um esqueminha aí comigo. Passamos essa fase do obter, vai. A pessoa é boa mesmo. Enfim, não interessa manter uma amizade. Mas nós não estamos vendo a pessoa na nossa frente. Nós estamos vendo cargos. Nós estamos vendo situações financeiras, nós estamos vendo a escolaridade, nós estamos vendo o carro, nós não estamos vendo nada. Nada. Porque não é com isso que nós vamos nos relacionar, com essas externos. Nós costumamos assim fazer. Quando vemos uma pessoa abastada, nós não temos dó. Nem queremos que ganhe Big Brother, porque não precisa. O bendito precisa, não é? A pessoa pode ser ótima, pode ser espetacular, mas não precisa. A gente só pensa em caridade, né? Só caridade. Caridade é que a gente dá para quem precisa. A gente não pensa em fazer uma generosidade, que é dar para aquele que não precisa. Só vai dar. Embora eu goste muito dele, mas eu vou dar porque está precisando. Então, é muito interessante a gente continuar na merda, porque os outros vão continuar dando as coisas pra gente. Tem essa crença também. Se eu estiver bem na merda, se eu chorar bem, quem sabe eu ganhe 10 reais. Você se vende por 10 reais, né? É dolorido. A gente faz. A gente compete na desgraça para ver se a gente ganha alguma coisa. Olha que bosta. É isso. É duro, mas é isso. Então o cara não precisa. Olha. Ai, gente do céu. Você já viram alguém que não precisasse ganhar algum reality? Não, né?
tem que precisar, tem que estar na merda que eu tô aqui pra eu, né? Essa merda interna. Aí a pessoa vai lá, não tá precisando nada, mas lembra lá que foi criado lá no, perto do riacho que inundava lá a casinha do cachorro quando chovia granizo. Então vamos contar na TV que é para despertar esse sentimentalismo barato que a gente entra sem perceber. Bom, então não temos compaixão de quem é abastado, porque ali não mora ninguém, né? Não é uma pessoa que acorda, não é uma pessoa que estuda, não é uma pessoa que se esforça, não é uma pessoa que tem dor de dente, né? Não tem problema. Para que a gente vai ter compaixão de quem tem dinheiro? Cada nó mental, que é uma coisa impressionante, porque lógico, nós não estamos vendo uma pessoa. Confuso. Aí tem um coitado. Eu estou falando daquela pessoa que passa por situações difíceis na vida, que todos nós passamos. E uma mão lava a outra, gente, por favor, nós não somos ninguém. Às vezes não é família. Na grande maioria das vezes não é família que está perto naquele momento para nos ajudar, são amigos que nós desenvolvemos durante a vida. A vida não teria a mínima graça se nós estivéssemos sozinhos. A graça da nossa vida é compartilhar. A vida só tem graça se a gente compartilhar. Senão não tem graça nenhuma. E aí você vê o que está precisando. Aquele de carteirinha está mais perto de Deus? O rico está mais longe, o pobre está mais perto? Como assim? A gente vai comprar o ingresso para entrar no céu? É comprado? Vem de onde? Vai mostrar o cartão de crédito para São Pedro? É a pessoa. Eu tive que me trabalhar em duas coisas. Vou falar da minha experiência pessoal, que quem sabe coincida com algumas experiências que vocês tiveram. Eu tive que aprender a ver o rico como pessoa. Eu sou advogada, estudei muito, fiz cursinhos pós-faculdade. E o juiz de direito para mim era um Deus. Era... Porque eu era advogada, tá certo? É relacionado com a minha profissão. Então os caras para mim era daquele tipo que se entrasse no elevador junto, você não tinha... E agora? Falo o quê? Não falo. Respiro, não respiro. Entende? Como me porto perante a entidade. E aí eu fui ter aula com juízes de direito. E eu observei que eles eram iguais a nós. Sentavam na mesa, sentavam sobre a mesa. Tinham dores, tinham problemas, tinham parentes. E eram boas pessoas e não eram tão boas pessoas assim. Tá como nós. Em algumas situações eram menos boas. Uns eram ruins mesmo. Assim por dentro. Tal como nós. Então,
Eu acho que eu peguei o ponto máximo da minha ilusão. E falei, caramba, ó, são pessoas, têm dores, são inteligentíssimos. Então eu aprendi a admirar e não a idolatrar. Admiro. Assisto TV Justiça até hoje, o Alexandre quer morrer. Ele também é advogado. Adoro. Enfim, tenho profunda admiração por pessoas que são inteligentes, que se dedicam e que gostam do que faz. Então eu aprendi a admirar a pessoa e não o cargo da pessoa. Aí eu quebrei a minha diferença com pessoas ricas. Achei que estava tudo resolvido. Ótimo, são pessoas, graças a Deus, eu posso conversar com elas. Se elas, como pessoas, quiserem conversar comigo, vai que estão num dia ruim. E vi também que, não raro, essas pessoas têm dificuldades em se relacionar, porque as pessoas, as outras, nós, se sentem pouco à vontade nas suas presenças, porque não as veem como pessoas, e sim como cargos, cheques, dinheiro, poder. O que também já não facilita para elas saírem dessa cristalização, né? Enfim. Aí, eu estava morando no centro de Sorocaba, agora estamos morando mais no bairro. Eu morava perto do mercado municipal. Muitas pessoas pobres, muitas. Porque mercado municipal, gente, do interior é outros 500. E doía também. Aí eu vi que eu tinha a mesma dificuldade com os pobres, a mesma ilusão que eu tinha com os ricos. Eu não os via como pessoas. Você sabe que foi mais difícil? Eu ainda trabalho nisso em mim. É mais difícil você trabalhar em você quando você vê uma pessoa pobre, de você vê-la como pessoa. E eu comecei a me treinar para não olhar com dor, mas com admiração. Porque a pessoa tinha feito coisas na vida. Eu não conhecia suas profissões, mas estavam ali, estavam andando, caminhando, tinham feito família, tinham estudado, tinham vivido a vida e mereciam admiração e respeito, esqueci do respeito lá, por serem pessoas e não por serem pobres coitados. Porque a mesma dor que eu tenho, o rico tem, o pobre tem. O que diferencia as pessoas não é a situação financeira, é o interno, é a miséria interna. O fator financeiro não quer dizer que a pessoa seja melhor ou pior. Isso também pouco me importa na minha vida, se ela é melhor ou pior do que eu. Eu gostaria que fossem melhores nelas mesmas, mas não usando os meus parâmetros. Tem dia que a gente despenca, Você tá legal, né? Espera acontecer alguma coisa bem chacoalhante na sua vida, ver onde você vai parar dentro de você.
Então, né, até eu, como parâmetro para os outros, não sou confiável. Ver as pessoas como pessoas e escolher se você quer ou não conversar com elas, se relacionar com elas como pessoas. Ou se você está se relacionando com a sua ilusão do que elas são ou deveriam ser. Isso liberta a gente para tudo. Você não precisa mais ser miserável para Deus ter piedade de você. Você não precisa mais olhar os outros externamente. Você tem a opção de escolher, uma vez observando o interior daquela pessoa, se você quer ou não se relacionar com ela. Se você quer ou não ajudá-la. Silvia escreveu, aí está a importância do autoconhecimento, porque nos proporciona, além do encontro consigo mesmo, o encontro com o outro. Mas a gente, exatamente isso, a gente passa a ver o exterior com base no nosso interior, e não o caminho contrário, que nos embaralha. A Selma falou, eu me coloquei no lugar de um rapaz que tinha 2 cachorrinhos no colo, não pedia nada, mas tinha um olhar mais perdido e doido. Fui no caixa eletrônico, tirei dinheiro, deu 10 euros e um saco de pão que tinha comprado. Tá ótimo. Agora nós vamos sair da Selma e vamos ver nós. Nós. Sim. Olhar com dor. Entendo. Vamos entrar com uma pitada de Ho'oponopono? Nós devemos ajudar aqueles que nós desejamos. Não é disso que eu vou falar agora. Eu vou falar o que nós estamos vendo no outro. Tá bom? É isso que eu quero conversar com vocês. O que nós estamos vendo no outro. Não estamos falando aqui da Selma. Só vou pegar isso para abrir o leque, como eu disse. Imagine que eu falo para vocês, gente, eu dei uma topada hoje, vocês não têm ideia de como ficou o meu dedão do pé direito. Sentiram a dor? Acho que todo mundo já deu uma topada, não deu? Pessoal de fora, vocês têm noção do que é topada? É bater o dedo, geralmente o dedão que é maior, em alguma pedra, em alguma coisa que você tá, machuca o dedão, a unha. Tá, então, o pessoal de fora tem noção do que é topada. Sentiram a dor da Eliana? Sim ou não? Imagine que o meu dedo ficou mesmo ruim.
Queridos, esta dor que vocês sentiram é sua. O que vocês sentiram é a sua dor. É a dor daquela topada que você tomou e registrou. Porque você só está imaginando e sentindo. Você está imaginando o fato que aconteceu comigo, mas você está sentindo a sua dor. O seu registro. Por quê? Você falar assim, gente, eu tenho enxaqueca, e tenho mesmo. A história da topada graças a Deus, faz tempo que eu não dou topada. A gente dá mais topada quando é criança, né? Mas enxaqueca eu sempre tenho. Evidentemente que você vai lembrar da sua pior enxaqueca e vai falar, eu sei, você quer um remédio? Você quer? Você fala, meu, isso dói muito, não é? É a sua dor, não é a minha. Um pouquinho mais profundo. Quando você encontra uma pessoa miserável, é a sua dor que você está vendo, não é a dela. Tudo que você imaginar olhando para alguma coisa é seu, não é da pessoa. Nós temos dores, gente. Nós temos dores. Todo ser humano tem potencial de ter tudo. Somos todos iguais. Mas tudo que você imagina, que você viu e imaginou é seu. Você pode ver uma pessoa pobre na rua e imaginar que a vida dela é muito infeliz. E pode não ser nada disso. Você pode ver uma pessoa abastada financeiramente e imaginar que ela não tem problema. E não é nada disso. Não é nada disso. As dores e os amores que nós sentimos são nossos. Nossos. E nós podemos centralizar mais isso, prestando atenção. Oh. Não, Maria, não é diferente. Até um ato bárbaro que te causa repulsa. Veja, vamos imaginar que Eliana é sadomasoquista. E Maria de jeito nenhum. Maria é uma virgem. Cada ideia, né? Fala sério. E aí, a gente vê... A gente tem que rir, né? A gente vê um pega pra capar de sadomasoquismo. Maria vai ficar barbarizada. Não vai ficar, Maria? Como virgem, você vai ficar barbarizada, não é isso? Espero que sim. Senão a gente muda. E Eliana vai delirar. Como donzela vai ficar barbarizada, é isso mesmo. E Eliana, como uma sadomasoquista de alto calibre, vai ficar extasiada. O fato não é o mesmo. A gente vê
o que é nosso. O que a gente aprendeu. Olha, por favor, uma coisa que eu não falei. Esse grupo de estudo não serve para criar culpas, para criar julgamentos, para arrumar problemas para sua cabeça, tá? Absolutamente. É para nós nos livrarmos deles. Eu não estou dizendo que é porque eu gostei da suruba lá do Sado que eu tô mais equilibrada que a Maria, que era donzela, tá certo? De jeito nenhum, né, gente? É só um exemplo. Mas eu estou mostrando neste exemplo que o que a gente vê é nosso. E que há dores em nós. Quando nós vemos tem gente que cai na rua, tem uns que choram de ver e outros que dão risada. Ô gente, o tombo não foi o mesmo? É que uns acham engraçado e os outros acham triste. E quem caiu acha uma terceira coisa. Fica com vergonha. Não é verdade? Nós podemos nos centrar, fazer com que a nossa vida fique mais fácil, fazer com que a vida dos outros fique mais fácil, libertando-se de algumas ilusões, algumas que eu tentei colocar aqui poucos exemplos, não é? Eu exagero nos exemplos, que é pra gente, primeiro, dar um pouco de risada, segundo, ficar mais fácil de entender, não é? Mas são real, isso é real. E isso não tem nada a ver com Deus. Deus não vai dar preferências. Quando nós estamos machucados, Deus espera, com seu imenso amor, que a gente se equilibre, para que Ele possa investir de maneira que a gente progrida. Mas é uma bobagem acreditar que Deus tem preferências financeiras. Grau de escolaridade. O nosso contato com Deus é no nosso coração e na nossa cabeça. Assistam os encontros anteriores, toda essa história vai fazer mais lógica, mais nexo. Mas não precisamos de malabarismos para conversar com Deus. É no seu coração. E se nós temos muitas ilusões, converse com Ele, Deus, amorosamente, e mostre quais são as minhas ilusões. E quando o cara mostrar, não vai ficar dramatizando muito, né? Apenas deixe ir. Deixe ir. A vida nos traz novidades dia a dia. Muitas delas são surpresas, desagradáveis, outras são agradáveis. Mas a grande descoberta é a gente gostar de viver
no meio disso tudo. Não desanimarmos da vida. Não desanimarmos de nós. Não desanimarmos das pessoas. Quando nós passamos a ver as pessoas, e nós como pessoas, por favor, pessoas maravilhosas que nós somos. E tem uma novidade, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, viu, gente? Nós não somos confiáveis em tal situação, não sou muito confiável nisso não. E os outros também. Em tais situações, eu conheço esse meu amigo, ele não é tão confiável. Então, quando essa situação se apresentar na vida daquela pessoa que você conhece, que ela vai derrapar ali, não espere muito. Se você sabe que seu amigo tem um descontrole financeiro enorme, não empreste dinheiro para ele. Uma pessoa maravilhosa, gosto, respeito e sei que eu não posso emprestar dinheiro para ele. Você não conhece o cara? Não sabe da história dele? E você vai entrar para emprestar dinheiro e perder a amizade? Não, né? Respeita. Respeita a dificuldade. E respeite a sua dificuldade. Procure melhorar para ficar mais fácil a vida para você mesmo. Mas não se maltrate. Que isso também não vai adiantar muita coisa na solução final aí da história. Falar mais alguma coisa? Dá logo mais antes. Eu faço isso. Se você tem amigo, você sabe que você não vai pagar. Você quer emprestar? Você já fala, olha, você não precisa falar para ele se está dando, você pode falar para ele se está dando, mas do seu coração você já deu. Tem essas saídas. É fato. É fato. Ficou faltando mais alguma coisa? Gente, a diferença da gente ter Deus ou não na nossa vida é uma questão de coração. Deus entra na nossa vida pelo coração. Deus é um grande amigo. Não é uma pessoa que você precisa temer, se fosse uma pessoa. Nem que você precise puxar o saco. Nem que você tente manipular. Porque existe Ele dentro de você. Você só está fazendo isso com você mesmo. E se derrapar feio e tiver o desejo de melhorar, fale com ele, olha Deus, hoje foi difícil, hein? O Senhor me ajude, por favor. Sabe, do meu coração eu quero responder melhor. Me oriente, me mostre como eu posso me tratar, como eu posso tratar isso, como eu posso lidar com isso, como é que nós vamos resolver? Acredite que o universo conspira para tudo que acontece, porque de fato ele conspira. Tudo bem? Então, vamos encerrar hoje.
Segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Hoje foi o céu. Deus foi falar hoje. Então, namastê. Até segunda-feira. Obrigada.